Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ler juntamente comigo Gênesis capítulo 1, versículo 26, apenas a parte A do versículo. Gênesis capítulo 1, versículo 26, só a parte A do versículo. Leia junto comigo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nosso tema hoje é respondendo algumas perguntas sobre o ser humano. E esse vídeo aqui, para responder, é a sugestão de um membro do grupo. Inclusive você também, querendo fazer alguma pergunta, envie, que com certeza, se for uma pergunta que tenha como responder na Bíblia, com certeza haverá uma resposta. Mas, e quais foram as perguntas feitas pelo membro? Se lembre, nosso tema, respondendo algumas perguntas sobre o ser humano. E as perguntas feitas foram: qual o nosso propósito? Então essa seria a primeira pergunta. Quem somos nós? A segunda pergunta. E o que fazemos para esperar tanto de Deus? Então eu quero responder essas perguntas aqui, que eu creio que vai servir de forma geral para todos. Então vamos para a primeira pergunta. Qual o nosso propósito? Primeiramente, essa expressão dá a entender por que o ser humano foi criado. Conforme o texto que lemos aqui em Gênesis capítulo 1 e o versículo 26, só a parte A já diz o quê? Façamos o homem. Isso é Deus dizendo, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só isso. Então já entendemos que simplesmente pela sua vontade. Simplesmente Deus quis fazer e fez. Então entendemos que, se dividirmos essa pergunta, qual o nosso propósito, porque isso aí pega uma divisória para responder. Então, qual o nosso propósito? Se é o porquê que o ser humano foi criado, Deus criou porque quis. Porque Ele é Deus. Porque Ele é todo-poderoso. Ele é o onipotente, conforme Salmos 91 e o versículo 1. Também o próprio Jesus, que também é Deus, diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então estamos falando de Deus, todo-poderoso. Ele é o Senhor. Ele faz o que Ele quiser, conforme Ele quiser. Ele é Deus. Então, já respondemos essa parte aqui, porque o ser humano foi criado. Sim, porque Deus quis. Simples assim. Simplesmente por sua vontade. Então, essa seria a primeira pergunta de qual é o nosso propósito. Mas qual é o nosso propósito também traz a ideia de que? Qual a finalidade? Então, Deus simplesmente quis e nos criou. Mas com qual a finalidade? Conforme Isaías, capítulo 43, e o versículo 7 diz assim: e todos os que são chamados pelo seu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Você entendeu o que esse texto está dizendo? Eu vou ler aqui só um trecho. E os que criei para minha glória. Então a finalidade de Deus, Deus nos criou porque quis, ok? Não é assim que acontece? Porque Ele quis, por sua vontade. Então qual é o nosso propósito? Por que Deus criou o ser humano? Porque Ele quis. Estou dividindo qual é o nosso propósito em 3 perguntas para responder essa primeira pergunta. Então, qual é o nosso propósito? Então tem um sentido. Por que Deus criou o ser humano? Porque Ele quis. Pois fez a sua imagem e semelhança. Façamos o homem. Façamos. Conforme lemos aqui. Então, se a gente for ler aqui no texto, a gente vê Deus falando exatamente assim. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Simplesmente façamos.
Então essa é a vontade de Deus, ok? Mas se há uma finalidade, porque nós fomos criados para a sua glória, conforme já lemos Isaías capítulo 43 e versículo 7. E os criei para minha glória. E os criei para minha glória. Então entendemos que é para a glória de Deus. Aí você poderia me perguntar também. Mas... E se fosse assim, qual o nosso propósito? E o nosso propósito? Posso dizer assim, qual o nosso propósito? Se for para com Deus, deveria ser a mesma coisa. Se Deus, ele tem o interesse de que eu e você sejamos para a sua glória, então ele nos criou porque quis. Mas ao mesmo tempo tinha o objetivo de que fôssemos para a sua glória. Fôssemos criados para a sua glória. Não era para ser a semelhança de Deus, e Deus assim não fez. Então não fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, logicamente, se somos imagem e semelhança de Deus, é lógico que seremos para a sua glória. Então, o nosso propósito também deve ser o de glorificar a Deus, conforme está escrito aqui em Coríntios. Aliás, 1 Coríntios, né? Se eu disser apenas Coríntios, quem vai saber se é 1 ou 2? Mas 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 20, diz assim: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, estamos aqui para glorificar a Deus. Então, está respondido. Qual o nosso propósito? Se for porque Deus criou o ser humano, ele criou o que quis. Finalidade, para o glorificar. Então, mas e se fôssemos falar, e nosso propósito pessoal? Qual o nosso propósito? Deve ser o de ser para a glória de Deus, viver para Deus. Até o apóstolo Paulo, ele diz assim em Filipenses, capítulo 1 e o versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então precisamos viver para Jesus. Essa que é a verdade. Inclusive, Jesus estava nos ensinando que se quiséssemos segui-lo, isso aí lembra, né, para a sua glória, né? Então Jesus nos fala em Marcos capítulo 8 e o versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então é negando a nossa vontade que fazemos a vontade de Jesus, e assim fazemos que nem o apóstolo Paulo falou, porque para mim o viver é Cristo. Então viver Cristo verdadeiramente só podemos viver se deixarmos de fazer a nossa vontade e fazer a vontade dele. Mas se falamos que somos para a glória de Deus, que o objetivo de Deus é que pudéssemos viver para a sua glória e fomos feitos assim à sua semelhança, também sem Jesus, sem o perdão, também estamos sem essa glória, sem essa semelhança. Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 3 e o versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu e você só podemos viver para a glória de Deus a partir do momento que obtemos essa glória na nossa vida. A glória de Deus. Então vivemos para a glória de Deus e temos a glória de Deus na nossa vida e passamos também novamente a ter a semelhança de Deus em nós. Se é que você me entende. Porque se Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que fomos destituídos da glória de Deus, o versículo 24 ainda de Romanos capítulo 3, diz que somos justificados de graça por meio de Cristo. Então, por meio de Jesus, podemos obter novamente a glória de Deus na nossa vida, nos tornar semelhantes a Deus e viver para a glória de Deus. Porque, caso contrário, estaríamos na maldição. Porque, conforme Gálatas capítulo 13, versículo 13, mostra que Jesus, ele tomou a nossa maldição, a maldição que era minha e sua, tomou sobre si. Mas isso aí só vai ser válido na nossa vida quando recebemos a Jesus, quando passamos a seguir a Jesus. Você está me entendendo? Porque, caso contrário, mesmo Jesus tendo tomado a nossa maldição sobre si, se eu e você não recebermos
a graça, a redenção que vem de Jesus, o perdão de Jesus, então a maldição ainda continua sobre nós. Se é que você me entende. Mas quando Jesus toma a nossa maldição sobre si, é para que eu e você pudéssemos, ou possamos, vamos dizer assim, para que eu e você possamos nos arrepender e receber a graça de Cristo e receber a glória de Deus novamente na nossa vida. Então está aqui a resposta, né? Qual é o nosso propósito? Deus nos criou porque quis, Ele é Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, posso dizer assim, também para a sua glória. Então qual é o nosso propósito? Então o propósito de Deus, a finalidade, é para a glória de Deus. Então somos para glorificar a Deus. De igual modo, conforme Isaías, né, capítulo 43, versículo 7, vá anotando aí para você não esquecer. Também tem aquela questão. Se somos para a glória de Deus, também precisamos viver para Ele, para glorificá-lo. Conforme 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 20. Ok? Então também, se somos para a glória de Deus, devemos viver para o glorificar também. Mas, e a segunda pergunta, né? Quem somos nós? Aí você podia perguntar, praticamente já respondemos aqui umas 10 vezes, vamos dizer assim. Quem somos nós? Eu e você? Seres humanos. Mas ao mesmo tempo, criação de Deus. Conforme Colossenses capítulo 1, versículo 16, a parte final do versículo diz assim: tudo foi criado por Ele e para Ele. Então todos nós fomos criados por Deus. Então, antes de mais nada, somos criação de Deus. Mas ao mesmo tempo somos o ser humano, aquele que foi feito para ser a semelhança de Deus. Então é isso que somos. Mas se por acaso não aceitamos a redenção de Jesus na nossa vida, a única semelhança que há em nós é a semelhança do pecado. Misericórdia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, mais uma vez, vem a memória aqui que só podemos ter a semelhança e a imagem de Deus através de Jesus, através do perdão. Então, Deus fez a mim e a você para ter a sua semelhança. Mas só podemos realmente ter a semelhança de Deus depois do pecado ter tomado conta do mundo, conforme Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 7, a partir de Jesus, recebendo a redenção de Cristo. Então Deus fez eu e você para sermos a sua imagem e semelhança. Então é isso que somos, a imagem e semelhança de Deus. Mas só somos imagem e semelhança de Deus se servimos a Deus. Se deixarmos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Se deixarmos de fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Conforme já falamos aqui. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, só negando a nossa vontade e fazendo a de Jesus, conforme Marcos, capítulo 8, e o versículo 34. Só para lembrar. Mas quem somos nós, se formos responder? Somos a imagem e semelhança de Deus, e ao mesmo tempo criação de Deus. Somos criados por Ele. Mas é bom lembrar que, caso não tenhamos recebido a Cristo na nossa vida, caso não façamos a vontade de Cristo, então já não somos mais a imagem e semelhança de Deus, mas somos a imagem e semelhança do pecado. Misericórdia! Então, é dessa forma que a Bíblia nos descreve. Quem somos nós? Se servimos a Deus, somos a imagem e semelhança de Deus. Mas caso contrário, se não servirmos a Deus, se não formos para a glória de Deus, então sem a glória de Deus, todos pecaram e destituídos estão da sua glória. Então, já não é mais a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança do pecado. Misericórdia. E, por fim, para responder a terceira pergunta, porque já respondemos qual é o nosso propósito, quem somos nós, e a última pergunta seria: o que fazemos para esperar tanto de Deus? Na realidade, não há nem muito o que falar sobre isso aqui. Na verdade, não fazemos nada que seja o suficiente.
Mais uma vez eu volto a dizer, já teve coisa que foi respondido aqui. Se Jesus tomou a nossa maldição na cruz, conforme Gálatas capítulo 3 e o versículo 13, e ao mesmo tempo se entregou por nós, por amor, em sacrifício a Deus, conforme Efésios, né, capítulo 5 e o versículo 2, então não há mérito nenhum em nós. A única coisa é que nós somos isso quando servimos a Deus. E eu convido você para ler Lucas capítulo 17 e o versículo 10, que diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, o maior grau nessa vida que eu e você podemos alcançar, servindo a Deus, fazendo o nosso máximo, é o de servo inútil, porque não temos mérito algum. Não é que não possamos ter utilidades para Deus, mas é porque não temos mérito. Quem tem o mérito é Jesus, que deu a vida por mim e por você. Quem tem o mérito é Jesus, que tomou a minha maldição e a sua na cruz. Entendeu? Esse é quem tem o mérito, não eu e você. Então, mesmo que eu e você fizéssemos e cumprisse toda a lei que está escrito na Bíblia, ainda assim seríamos servos inúteis. Por isso que a expressão está dizendo que quando fizerdes tudo o que vos for mandado. Então, mesmo que eu e você fizéssemos tudo que Deus manda fazer, ainda seríamos servos inúteis. Aí, agora sim, e o que fazemos para esperar tanto de Deus, na verdade não é o que fazemos. Na verdade é quem Deus é. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é o que fazemos, mas é quem Deus é. É o amor de Deus por nós, que é tremendo, a ponto de fazer tais coisas, coisas que jamais ser humano algum conseguiria fazer, mas Ele fez. Agora, só para ressaltar aqui, então o que fazemos para esperar tanto de Deus? Simples. Se Deus nos ama de tal maneira, e mesmo eu e você na condição de servo inútil, isso quando fazemos para Deus alguma coisa. Ou diria, fazemos tudo até se for possível, mas ninguém faz tudo, não é verdade? Mas quando fazemos para Deus, somos servos inúteis. E mesmo nessas condições podemos esperar tanto de Deus, porque Deus só tem o melhor para mim e para você. Sabe por que eu e você esperamos tanto de Deus? Não é por causa de nós mesmos, não é por causa do nosso mérito, é porque Ele nos amou de tal maneira, conforme João capítulo 13 e o versículo 16. No entanto, só podemos esperar tanto de Deus na nossa vida quando fazemos alguma coisa para Ele e nos tornamos o servo inútil, pelo menos. Porque se eu e você não fizermos nada para Deus, nem servo inútil seremos. Porque na verdade nem servo de Deus seremos, jamais. Nem eu e nem você. Então o servo inútil não está relacionado nesse texto de Lucas como o imprestável, mas está falando-se da falta de merecimento. Então nada que possamos fazer que nos torne merecedor. Então o que fazemos para esperar tanto de Deus? É Deus quem é Deus quem nos ama. Então está aí a resposta. Não é o que fazemos, é quem Deus é. É a misericórdia de Deus na nossa vida. Então eu espero que tenha dado para se entender a resposta às perguntas. E o que eu posso deixar para você que está me ouvindo é que realmente, se for responder sobre o ser humano, nós fomos criados por Deus, porque Deus cria... vamos corrigir aqui, né? Nós fomos criados por Deus, porque simplesmente Deus quis nos criar, ok? Sua vontade, com a finalidade de o glorificar, e é para isso que estamos aqui, mas ao mesmo tempo, o nosso propósito também tem que ser o de viver para Deus, para dar glória, a glória devida ao Senhor. E que, na verdade, só podemos ser semelhança de Deus quando o obedecemos, e que tanto o nosso propósito deve ser o de glorificar a Deus, como o que fazemos, por mais simples que seja, por mais imerecedores que sejamos, só podemos esperar o máximo de Deus na nossa vida.
Porque Deus deu tudo que tinha por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Deus pegou tudo que tinha e deu a mim e a você. E a única coisa que precisamos é recebê-lo. Então quem nós somos, somos pessoas. Somos seres criados por Deus para ser a sua imagem e semelhança. Mas para recuperar a imagem de Deus e se livrar da imagem do pecado, só nos resta seguir a Jesus, deixar de fazer a nossa própria vontade, deixar o nosso próprio eu de lado, para viver Deus em nossa vida. Então, hoje, guarde no seu coração essas palavras. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.